Sejam bem-vindos a todos aqui ao canal do GGCDV. Hoje nós vamos falar para você, donos de bares e restaurantes. Trouxemos um tema hoje muito polêmico. Quem trabalha com bares e restaurantes sabe do que eu estou falando. Hoje o tema nosso aqui no canal é gorjetas. E para isso eu convidei o meu amigo e parceiro, Thiago César, para falar um pouquinho. O Thiago, ele é advogado formado pela UFMG, pós-graduado pela PUC, sócio fundador da César Simões Advogados, advogado tributarista e um grande amigo. Seja bem-vindo, Thiago. Oi, Luísa. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar desse tema aí que pra gente quase são irmãos gêmeos, né? Sim. A parte trabalhista e a parte tributária envolvendo as gorjetas. Pois é, se você é dono de bares e restaurantes, não perca esse podcast. Hoje nós vamos desvendar o segredo da gorjeta, tanto pela ótica trabalhista quanto pela ótica tributária. Bom, gente, a gorjeta, quem milita nessa área sabe que é uma das maiores dores mesmo dos donos de bares e restaurantes. Dificuldade de legislação, brechas na legislação e dificuldades na prática, que repercute não só na esfera trabalhista, mas também na esfera tributária. E o dono de restaurante fica naquele meio, daquele fogo cruzado ali, né? sem saber o que fazer. Na prática, a gente sabe que muitas vezes é muito complicado mesmo. Vou comentar um pouquinho, Thiago, só para a gente introduzir um pouco o assunto, sobre a gorjeta, o histórico dela na visão trabalhista. Nós tivemos uma lei lá em 2017, a Lei 13.419, que ela chegou para regulamentar a gorjeta na esfera trabalhista. Então, ela trouxe normas, inclusive tributárias, de como aquele dono de restaurante ele poderia descontar uma parte, né, fazer aquela retenção de acordo com o regime tributário, para ele poder não sair do prejuízo, vamos dizer assim, repassar a gorjeta para os seus empregados, mas reter uma parte para ele poder pagar os impostos. Porém, com a reforma trabalhista, que foi um pouco depois dessa lei, a Lei 13.467, essa lei não foi recepcionada. Né? Então, a gente tivemos aquela omissão tácita da lei novamente, que deixou a gente sem regras e sem regulamentação para a gorjeta propriamente dita. Hoje, na viés trabalhista, a gente tem que a CLT, ela fala que a gorjeta, ela é remuneração. Ela deve, inclusive, constar no momento da assinatura da carteira de trabalho, como uma parte da remuneração. E deve ser paga mensalmente por dentro. Quando eu falo por dentro, no olerite devidamente contabilizado. Os donos vão entender bem aí o que é por dentro e por fora, né? Exatamente, com os reflexos, né? Porém, aquela parte que previa a retenção, nós ficamos sem a previsão legal. E aí, para sanar essa dor, as convenções coletivas, elas têm trazido no seu corpo algumas regras sobre isso. Inclusive, muito parecido mesmo com a própria lei lá, a lei de 2017, a 13.419. Previsão diferente de retenção para o simples e para os outros regimes tributários, lucro presumido e lucro real. Porém, na prática, o buraco ainda continua sendo mais embaixo. Ainda tem muita insegurança de como um dono de restaurante deve agir. A gente sabe que tem aquela gorjeta compulsória, que é a mais comum, que a gente já vê na nota de serviço, né? 10% lá ao final, taxa de serviço, gorjeta. Ou até mais, né? Aqui em BH já está mais um pouquinho, né? A gente já está pagando por volta de 13% na maioria dos restaurantes. Mas me conta, Thiago, sobre a sua ótica, assim, o que você tem visto hoje da prática? Luísa, esse tema ele é extremamente atual e importante para os donos de bares e restaurantes, né? Nós atendemos aí, só no ano passado, por volta de 300 empresários do setor e é recorrente a dor que eles sentem ou no trabalhista ou no tributário. Por que eu digo ou no trabalhista ou no tributário? No trabalhista, porque às vezes ele deixa de colocar esses valores das gorjetas que efetivamente são pagas. Dificilmente tem um empresário que não paga aquela gorjeta para o seu funcionário. Faz parte, a maior parte, inclusive, da remuneração da equipe, né? Não só os garçons, também o pessoal da cozinha, etc. E ele deixa, todavia, de colocar isso na folha de pagamentos, colocar no olerite do funcionário. Por quê? Porque tem uma cultura, Luiz, e você sabe muito bem disso, que isso vai encarecer, vai aumentar o custo do funcionário. Então, normalmente, ele paga ali um salário mínimo, por exemplo, no contra-cheque, e o valor é o chamado pagamento por fora. Esse pagamento é muito comum, Brasil afora. O que a gente tem trabalhado, Luísa, e aí a gente conversa muito sobre isso, inclusive, é que há uma solução trabalhista, ou seja, que você vai reduzir o seu risco trabalhista,
que passa pelo direito tributário. Por que o direito tributário nessa história? Porque também é um outro problema que incomoda muito esse pessoal, que é você ter que pagar o imposto ali pelo Simples Nacional, ou lucro presumido, que ele está majorado, ele está aumentado porque você incluiu ali o que o cliente pagou com o cartão de crédito ou o cartão de débito, incluindo a gorjeta. Que, na então, verdade, ele paga, não é dele. Ele vai ter que repassar aquilo para os funcionários. Então, ele está pagando, teoricamente, no mínimo 10% a mais de impostos. Sim. Só que ele acaba optando por pagar a mais do imposto para não ter que pagar o trabalhista. E sabe qual que é, Luísa? A minha, vamos dizer, quase com a missão com esse público, é mostrar para eles que se você conseguir reduzir a tributação, você pode incluir este valor, sim, na folha, que o valor desses reflexos trabalhistas, eles vão ser levemente menores do que você vai economizar. Pois é, pessoal, e não adianta achar que pagamento por fora vai dar tudo certo. Porque na Justiça do Trabalho, quando isso é reconhecido, vem automático. O reconhecimento, aí aquele dono de restaurante vai ter que pagar retroativo e ainda corrigido o reflexo em cima daquela gorjeta. Igual você falou, realmente o que a gente vê também na prática, eu vejo, é que acontece isso mesmo. Até por falta de conhecimento de alguns donos ou por querer tentar, de alguma forma, apertar algum lado para dar uma economizada e para manter. Aí fica no risco. Se o meu garçom entrar, por exemplo, na justiça, eu pago para ele. Mas isso é muito perigoso, porque isso pode virar uma cascata de ações no seu restaurante. E a ação trabalhista, quando ela não é bem administrada, né? O passivo trabalhista, se você deixar ali, ele pode até, inclusive, levar empresas à falência. Porque quando a gente fala de um reflexo na Justiça do Trabalho, a gente acha, não trabalhou só 2 meses, não vai ter nada para me levar na Justiça. Mas tem vários, o reflexo ele tem impacto ali nas férias, né, na questão da Previdência, do FGTS, do 13º. Então, isso fica um montante significativo. E além disso, eu já vi casos, Luísa, que o cliente ele me contou que por conta de um caso que ele teve na Justiça do Trabalho foi suficiente para o Ministério Público do Trabalho fiscalizar a empresa e ele ter que regularizar a situação dos últimos 5 anos de todos os empregados. Tem. Então, isso foi um impacto pesado para ele. Não dá para brincar com o Ministério do Trabalho também, né, gente? A gente sabe que a fiscalização existe e ainda é independente da Justiça do Trabalho. Ou seja, se você tomar uma multa ali no Ministério do Trabalho, não impede do seu funcionário também entrar com uma ação e você ter que pagar ali depois. Então, é claro que a gente precisa ficar atento. Isso. Gerir negócio, qualquer tipo de negócio, não é fácil. Mas você tem que administrar o risco, né, de uma forma preventiva para pelo menos saber lidar com ele lá na frente. A notícia boa, Luísa, é o seguinte, que a gente tem conseguido obter êxito na parte tributária, reduzir os tributos dos bares e restaurantes, e com essa economia, os bares e restaurantes estão passando a regularizar a situação trabalhista. Isso que eu ia te perguntar. Você tocou numa dor assim que eu acho que é a chave do negócio. Como é que a gente pode fazer? Porque, pela minha ótica trabalhista, eu oriento ao quê? Vamos colocar por dentro, né? Desde lá da assinatura da carteira de trabalho daquele funcionário, a gente já tem que ter essa previsão. A gente está num ramo específico, a gente tem regras específicas. E aí, como é que eu faço? Me conta sobre essa regulamentação da parte tributária que pode beneficiar, inclusive, a área trabalhista. Perfeito. Luísa, para a área tributária, eu costumo dividir em 2 situações. Tem a situação de quem já estava regularizado na área trabalhista, ou seja, aquele empresário já está pagando dentro da folha o valor completo das gorjetas, certo? Sim, certo. Para esse cenário, a gente trabalha com a recuperação dos últimos 5 anos do que foi pago a maior dos impostos, ou seja, ele pode recuperar todo esse imposto que incidiu sobre a gorjeta e pode, da ação judicial em diante, ele pode interromper esse pagamento. Então, ele reduz a carga tributária daqui para frente e recupera o dinheiro que ele pagou indevidamente para trás. Nossa, isso é super interessante como planejamento mesmo para aquele restaurante. E aí, ainda dentro deste cenário, nós temos ainda a diferenciação pelas empresas que estão no Simples e as empresas que estão no presumido, no lucro real. Para o lucro presumido hoje, para você ter uma ideia, a gente nem precisa mais de ação judicial. A gente já consegue fazer essa recuperação e essa interrupção da cobrança indevida de forma administrativa imediata.
E demora, Tiago? Como é que é assim na não. prática? Para a empresa, quando tem ação judicial, Luiz, a gente sabe que é difícil prever, né, um prazo. Mas o que a gente tem visto na prática é que essa ação judicial ela dura entre 12 a 24 meses. E os valores que forem economizados durante o processo, o cliente ele pode ou optar por deixar de pagar imediatamente, mediante uma liminar. Tudo que é feito é com ordem judicial. Claro. Ou ele pode, inclusive, fazer o depósito judicial. O que é o depósito judicial? Você pega aquela parcela ali que você está discutindo, 10% do valor desse imposto é indevido, eu não vou pagar. Você destaca aquilo ali da guia DAS que você paga todos os meses e a gente começa a emitir guia de depósito judicial para ele colocar lá naquele processo, vai fazendo uma poupança. Entendi. Então, todos os meses, esses valores vão se acumulando, vão sendo corrigidos pela Selic, e ao final do processo, ele recupera, feita uma transferência para a conta da empresa. Bacana. Então, né? assim, é um procedimento muito interessante, porque ele pode economizar e não depende de uma compensação, não depende de um débito futuro. A gente pode usar esse trabalho também para quem tem débito, é muito comum, você sabe disso. Quem tem parcelamento vigente no Simples Nacional, você pode usar o valor que você vai recuperar para compensar com as parcelas do parcelamento. Então, assim, é uma coisa muito interessante. E principalmente para as empresas do lucro presumido, a Receita Federal expressamente já aceita você fazer sem ação judicial. Então, é imediato. Eu sou do presumido, mas não estou colocando na folha. Poxa, vamos regularizar e corrija o trabalhista imediatamente. Pessoal, se você é dono de bar e restaurante, está no lucro presumido, não perca mais tempo. Procure um advogado tributarista e faça essa alteração, né? Ninguém quer perder dinheiro ou deixar o troco na mesa, não é isso? Isso. Temos que olhar para o nosso negócio de forma superior, 360, por cima, para a gente pegar todas essas brechas e administrar os problemas, né? Não adianta fugir, né, Tiago? Não sei se você já viu, mas tem uma prática também que o pessoal está fazendo para tentar fugir dessa tributação ou da carga tributária ou do governo, né? Que é a adoção de máquinas pelos próprios garçons. Tem uma visão trabalhista que eu vou te falar depois, mas eu queria saber qual que é a sua opinião tributária sobre isso. Essa situação, Luísa, ela, como consumidor, que eu sou também de bares e restaurantes, eu falo que é uma situação um tanto quanto incômoda. Você nota ali que até o próprio garçom ele fica constrangido de ter que passar duas máquinas e tudo, e muitos donos evitam isso pelo cliente, porque tem clientes que não gostam. Sim. Passa já uma impressão de uma coisa muito ilegal, muito informal. Então, ainda assim, para aquelas pessoas que estão fazendo isso, de certa forma, elas, na parte tributária, elas estão reduzindo o valor que o restaurante recebe quanto receita. Sim. Então, elas estão corrigindo, deles, né? Vamos dizer assim, elas estão corrigindo imediatamente a situação. Porém, a Receita Federal, por outro lado, para a empresa do Simples, ela tem o entendimento que tudo que é cobrado do cliente compõe a receita e deve ser oferecida à tributação. Então ele acaba tendo um risco sendo uma empresa do Simples Nacional. Então, ele não resolve o problema tributário definitivamente. Ele resolve de forma imediata. E aí eu chamo atenção para o viés trabalhista também, gente. Por quê? Porque se você está dando a oportunidade, seu próprio garçom, abrir uma MEI para colocar uma maquininha no seu nome, a gente vai ter um questionamento aí sobre o vínculo de emprego, né? Uma situação, poxa, se ele é seletista, seu empregado, por que ele está abrindo o MEI? Então, assim, são várias situações que têm que ser discutidas com o especialista antes de ser colocada em prática, né, Tiago? A verdade é essa. Temos sempre que procurar um especialista antes. A advocacia preventiva, você ter um advogado parceiro preventivo seu para adotar as melhores condutas antes de colocar em prática é o melhor caminho, né? Porque depois não adianta chorar o leite derramado, não. Vamos trabalhar antes. Outro ponto, Luísa, que eu queria colocar é o seguinte. Essa situação ela é tão controversa, que a nova legislação dessa recém-promulgada reforma tributária, né? Que é a Lei Complementar 214, a legislação nova, Luísa, ela já está resolvendo isso para o futuro. Que ótimo. Ela está precisando resolver, né? Ela fala lá expressamente que os valores recebidos a título de gorjeta pelos restaurantes, até o limite de uma gorjeta de 15%.
Ainda está na média, né? Ainda está na média. Uhum. Esse valor não é incluído na base de cálculo dos impostos que foram criados pela reforma tributária. Então já resolve o problema a partir... Para o futuro. Para o futuro. E também apenas para quem estiver no regime, que é o chamado lá contribuinte regular. Ou seja, seria o equivalente a quem está no presumido hoje. Entendi. Ele não tem disciplina para o Simples Nacional. E o pessoal do Simples, então? Eu entendo que... dois caminhos. Ou as empresas, elas espontaneamente vão até o judiciário e continuam buscando o direito delas. Sim. E a gente tem um percentual de êxito significativo, porque essa questão já está muito bem consolidada no judiciário. Uhum. Ou essas empresas vão ter que fazer uma força política para a legislação mudar para autorizar a exclusão da gorjeta. Então, assim, eu vejo que é um caminho que o empresário ele se coloca numa bifurcação. Ou eu espero, continuo pagando algo que eu não devo, Sim. e espero alguma coisa externa acontecer, ou eu tomo alguma ação que só depende de mim mesmo, né? E vou lá buscar meus direitos. Eu particularmente entendo que o dono do restaurante deve buscar os seus direitos imediatamente, apesar do que eles são muito amparados. Esse setor ele tem uma união muito forte, né? Principalmente pela Brasel, Associação de Bares Sim. e Restaurantes, que é uma associação muito ativa, que luta pelos direitos desse mercado e desse nicho específico. Tanto é que a gente acompanhou há um tempo atrás, na esfera trabalhista também, o trabalho intermitente, né? Que foi uma luta também, uma bandeira levantada pela Brasel, e eles conseguiram um êxito lá no Senado, né? Então, assim, não espere só isso, mas eles estão aparados. Só depende de cada coletiva. dono de bar e restaurante, né, Luísa? E assim, as chances são muito boas, de ele conseguir uma liminar ou até mesmo uma sentença. É uma ação muito prática que a gente costuma propor, que a sentença é muito rápida, a fase probatória é muito pequena, enfim. Então, é um processo de curta duração. Rapidamente, ele pode resolver. E então, aí resolve o tributário, deixa de pagar, e aí pode arrumar a casa na área trabalhista. Casa trabalhista. Eu falo que são gêmeos siameses. Esse assunto que a gente está conversando. São dois problemas que são resolvidos com uma mesma situação. Uma mesma situação. E, de fato, é significativo. Quando a gente faz apurações, por exemplo, de 5 anos, né? 60 meses, e quando a gente faz também a conta do passivo trabalhista, do que Sim. aquele valor que está sendo pago por fora, que deveria, né, incluir na folha. E ele não está pagando ali os reflexos, o INSS, o FGTS, Sim. enfim, todos os reflexos. Esse valor, em 60 meses, ele fica significativo. E mais do que isso, né, Tiago? O que eu vejo, assim, na prática da advocacia é que dificilmente um empregado ele entra na justiça com um pedido. Ele pode ter um motivo, que talvez era assim, não me pagou gorjeta por fora. Mas na hora de entrar com essa ação, ele sempre vai entrar com outras coisas. Sempre vem um conjunto de coisas que vem. Aí surge horas extras, trabalho adicional noturno, e sempre aparecem outras situações para deixar aquela ação trabalhista mais carregada, né? Dando moral, dando moral, porque quando ele entra, ele tem que buscar todos os direitos dele, né? E tá certo. Então, ou seja, o buraco fica muito mais embaixo. Eu falo que sempre a gente deve agir de forma preventiva para evitar aquela ação, sabe? A gente olhar nosso negócio de uma forma vertical mesmo, apontar onde que tem alguns erros ali, alguns problemas que a gente sabe que vai surgir e agir. Não pode ficar parado. Nós temos que agir um pouquinho de cada vez. Eu digo até mais, Luísa, tem situações, você já deve ter visto bastante também, que o empresário ele tenta meio que fazer um meio termo. Que seria o seguinte, olha, eu não vou deixar de colocar a gorjeta, Sim. mas também não vou colocar tudo. Então, ele coloca parcialmente. Não resolve tudo, né? Não resolve. O que ele faz? Ele pega muitas convenções coletivas, ele estabelece um valor mínimo de estimativa de gorjetas. Isso. E aí eles colocam apenas este valor, costuma ser um valor muito inferior ao valor real. Por exemplo, se a pessoa recebe R$3.000 de gorjeta, compondo a remuneração, a estimativa costuma ser R$500. Então, R$2.500 continuam sendo pagos por fora. E aí, ele também está pagando indevidamente sobre esses R$500 impostos. Então, na verdade, assim, Tiago, a gorjeta estimada, né? Temos dois tipos de gorjeta. A gorjeta compulsória, aquela na nota, e a gorjeta estimada.
Existe até previsão em muitas convenções no viés trabalhista, né, na esfera trabalhista, da gente receber essa estimada quando o restaurante, de fato, não tem acesso àquele volume de dinheiro. Se põe na nota, ele já tem acesso àquilo. Então, já não é estimada, porque ele tem o poder de saber qual que é o valor que girou ali, né? E como é que vai ser feita a divisão. Muitas vezes tem uma divisão de rateio diferente entre as profissões que estão envolvidas ali no restaurante, mas quando ele não tem acesso, ou seja, nem a prática da caixinha é tão bem aceita em muitas coletivas, não. Mas passa diretamente para um funcionário ou concentra de alguma forma em alguma maquininha, igual a gente falou, ou seja, não passou por dentro daquele restaurante, não é a prática dele, mas mesmo assim a gente sabe que ele recebe, que o garçom recebe. Então, existe a possibilidade, em algumas convenções, da gorjeta estimada, que ele tem que recolher os reflexos sobre aquela gorjeta, só que ele não tem acesso. Aí a gente usa uma tabela que é predefinida em algumas convenções, que também é por funções, um valor ali sobre o salário mínimo. Claro que é bem menor do que a gente sabe na prática. Muita gente acha que vai fugir do imposto fazendo dessa forma. Tipo, eu não estou vendo o que está acontecendo ali. Estou fingindo de bobo. Mas aí acaba passando por dentro do próprio caixa, ouvindo na nota. Isso aí, o TRT, ele desconstrói. Ele fala assim, não, você tem acesso sim ao controle. Você fazia ali no seu caixa paralelo, era seu gerente. E financeiramente ingressou na conta da empresa, né? Se entrar, não tem isso aí nem já condição, é uma... Se entrar na conta da empresa, não pode nem falar que é estimada, né? Aí a gente já tem mesmo que fazer essa questão. Agora, eu falo até alguns que fazem caixinha por fora, né? Porque, na verdade, a lei fala que todo valor que é recebido a título de gorjeta ou taxa de serviço tem que ser repassado diretamente, até no mesmo dia, né? Pro colaborador, pro garçom. Então, se for dessa forma, realmente o restaurante, propriamente dito, não entrar, ainda existe esse caminho na parte trabalhista da gente calcular o estimado. Mas o que a gente vê não é isso na prática, né? É que o pessoal, os donos de restaurantes, acabam deixando passar no cartão próprio, transitando aquele dinheiro ali junto dos funcionários, um gerente que faz o controle para ratear e depois fala que não tem noção. Aí, essa tese realmente acaba sendo desconstituída e vira um risco trabalhista, mais uma vez, para esse restaurante. Luísa, e do ponto de vista tributário, essa situação, ela se agrava tanto, se você for deixando continuar, que você pode pagar até mesmo uma alíquota superior ao que seria devido pelo seu restaurante. Pela sistemática do Simples Nacional, para você ter uma ideia, o patamar é como se fosse degraus. Se você está no primeiro degrau de faturamento, você tem uma alíquota determinada. Sim. Quando você pula para o segundo degrau de faturamento, aumenta a sua alíquota. E assim vai sendo feito progressivamente. Quando você inclui no seu faturamento algo que não é seu faturamento, qual que é a implicação disso? Você muda de degrau mais rápido. E ao mudar de degrau mais rápido, sobre a sua receita, que já seria sua, você está pagando um imposto maior. Pois é. Então, o que a gente consegue também judicialmente fazer? Recompor as alíquotas efetivas que a pessoa deveria pagar. Isso também é super Então, interessante. além de excluir a gorjeta da tributação, a gente consegue recompor toda aquela receita que ele teve para colocar no degrau certo. Nossa, isso é muito E não no degrau de cima aumentado por essa gorjeta. Tá vendo, gente? Quando eu falo que tem que ter um advogado bom para chamar de seu, não é brincadeira, né? Se você tem um restaurante, você tem que fazer um planejamento tributário bem feito, até sobre essa ótica. Olha para você pode estar pagando imposto do Simples a mais e pagando bitributação, pela essa questão da parte trabalhista também, do reflexo. Né? É muito importante se esse cara é atento com essa situação e olhar para o seu negócio, porque ninguém quer deixar dinheiro na mesa. Hoje a gente quer aumentar o faturamento para poder crescer, expandir e gerar mais empregos, inclusive. Né? Então, a gente não pode deixar essa situação acontecer. Luísa, e uma outra situação, só para a gente contextualizar com um assunto recente, que alguns clientes nos consultaram, que também envolve essa questão do pagamento por fora. Com toda essa polêmica da suposta tributação do PIX, que na verdade não é da movimentação, mas sim daquele valor que é recebido, muitos garçons passaram a ter receio de terem que pagar imposto pelo valor que eles estão recebendo por fora. Ai, meu Deus. E o valor não é declarado. Ou seja, a gente está caminhando para ter um cenário de que o risco vai passar do dono do restaurante para o trabalhador. E é complicado, porque aí agora vai ficar também, assim, essa questão
Aí vai ficar mais fácil ainda também de você comprovar o pagamento por fora, né? Exatamente. Então, assim, eu penso que num cenário de curto a médio prazo, o ideal para todas as empresas é conseguirem já ter aquela despesa que é necessária e obrigatória com todos os recolhimentos devidos, né? Inclusive, para você sabe bem que para o trabalhador, ele também tem algumas vantagens que ele está desperdiçando do ponto de vista previdenciário. Sim. Ele está recolhendo menos INSS, ou seja, isso impacta lá a aposentadoria futura dele. O FGTS, que é uma poupança dele também, ele está tendo a redução. E veja só, a gente está falando o seguinte, gente, é de uma solução simples. Você que é dono de bar e restaurante, existe uma solução simples para você pagar menos imposto e pagando menos imposto, você vai conseguir colocar na folha de pagamentos o valor que você está pagando por fora. Isso é extremamente simples, acessível e extremamente também confiável do ponto de vista de justiça. Excelente. Só basta você tomar a sua primeira atitude. Excelente, Tiago. Acho que é isso mesmo, a nossa conversa hoje sobre gorjeta. A gente conseguiu abranger um pouquinho sobre tudo, explicando a diferença entre a gorjeta compulsória, que é aquela que vem na taxa, da gorjeta espontânea, que é o que o dono do restaurante efetivamente não participa. Concluímos o quê? Que a gorjeta ela é uma parcela remuneratória e ela tem que estar ali desde a anotação na carteira de trabalho até nos olerites mensais. E concluímos com a sua bela explanação de tributário que tem como a gente regularizar a situação sem sair no prejuízo, né? Exatamente. O que eu quero dizer, eu sei que é pesado, a mão de obra exige hoje, é difícil mão de obra no mercado e ela exige uma gorjeta boa, porque é o que aumenta o salário da categoria. E é difícil achar um garçom bom, um maître bom, né? Que vai dar para o seu restaurante o que ele precisa, porque eles estão ali na linha de frente, eles são os vendedores do seu negócio. Então, eles precisam ser bons. Então, para manter pessoas boas, você também tem que ofertar coisas boas. Então, assim, existe solução para a gente regularizar a parte trabalhista e a tributária, fazendo uma prevenção, uma assessoria preventiva, um raio-x ali do seu negócio para você evitar de pagar errado. Não é isso, Tiago? Eu queria colocar uma última pontuação, Luísa, que é o seguinte. Essa parte tributária, o imposto, ele é como se fosse um fiel da balança do lucro. Sim. Quanto menos imposto, mais lucro. Se você tem, seja uma hamburgueria, ou uma pizzaria, ou um restaurante, enfim, qualquer que seja, e você está pagando mais imposto do que o seu concorrente, sim, o seu concorrente, sinto te informar, mas ele está tendo mais lucro que você. Com certeza. Então, busque pagar menos impostos, porque isso vai melhorar a sua lucratividade e esse dinheiro vai voltar para o seu bolso. Bom, gente, é isso aí. Acho que hoje conseguimos falar bastante sobre gorjeta. Deu para dar uma esclarecida nesse tema para o pessoal. Nós vamos continuar, gente, falando sobre vários temas para você, dono de bares e restaurantes, aqui no nosso canal do GGSDV. Então, Tiago, hoje eu queria te agradecer pela participação, mais uma vez aqui com a gente, né? E convidar para próximos temas que nós vamos abordar, né? Falar sempre junto com a ótica desse nicho que a gente gosta de atuar. Luísa, eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição, é só me chamar que eu já estou aqui. E o que eu puder contribuir para a sua audiência, uma audiência tão qualificada quanto a do GGS-ADV, eu estou sempre à disposição, é só me chamar. Obrigada. Obrigada, pessoal, a todos vocês que assistiram com a gente esse documentário, esse podcast. E fique com a gente aqui que sempre vai ter temas muito interessantes para o seu negócio.